Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo da Sentinela, estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas, estudo 50 que tem um tema: A fé e as obras nos tornam justos. Então vamos preparar juntos o nosso estudo para que assim possamos dar bons comentários. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que juntos sempre possamos continuar fazendo a vontade do nosso Deus e Pai Jeová e também de Jesus Cristo. Então, apenas lembrando e incentivando a cada um de vocês aqui no canal a já se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações, faça o seu comentário no final do vídeo para que assim possamos entender se está bom, se está ruim, o que podemos melhorar. Compartilhe, caso você possa ou queira fazer isso. Deixe o seu like no final do vídeo, isso nos ajuda bastante para que assim esse vídeo ele possa ser visto pelo YouTube como um vídeo bom e ser distribuído para mais pessoas. E agora também, se você quiser contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos juntos preparar o nosso estudo 50, estudo da Sentinela, que tem o tema A fé e as obras nos tornam justos. O texto temático é o livro de Romanos, capítulo 4, o versículo 12, que diz: Andem nas pisadas da fé que nosso pai Abraão tinha. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Nós queremos ter a aprovação de Jeová e ser considerados justos por ele. Com base no que Paulo e Tiago escreveram em suas cartas, vamos ver por que precisamos ter tanto fé como obras, se quisermos ter a aprovação de Jeová. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Abraão, mas sabem pouca coisa sobre ele. Só que você com certeza sabe bastante sobre esse personagem da Bíblia. Por exemplo, você deve lembrar que Abraão foi chamado de pai de todos os que têm fé. Talvez você se pergunte: será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? Sim, isso é possível. Então a pergunta do 1: ao pensarmos em Abraão, que pergunta talvez nos façamos? Então a resposta: Abraão ele foi chamado de pai de todos os que têm fé. Então, pensando nisso, podemos nos perguntar: será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? Leitura do 2. Para ter uma fé como a de Abraão, precisamos estudar o exemplo que ele nos deixou. Depois de receber uma ordem de Deus, Abraão se mudou para um lugar bem distante e por muitos anos viveu em tendas. Ele até estava disposto a sacrificar o seu amado filho Isaque. Tudo isso mostrou que Abraão tinha uma forte fé em Jeová. A fé de Abraão e as suas obras fizeram com que Deus o aprovasse e fosse seu amigo. Jeová quer que todos sejam amigos dele, e isso inclui você. Por isso que ele inspirou Paulo e Tiago a escreverem sobre o exemplo de Abraão. Neste estudo, vamos aprender algo muito importante sobre Abraão em Romanos capítulo 4 e Tiago capítulo 2. Então a pergunta: por que é importante estudar o exemplo de Abraão? Então a resposta: porque Abraão teve uma fé sem igual. Depois de receber uma ordem, ele se mudou para um lugar distante e viveu em tendas. E até estava disposto a sacrificar seu filho. Isso tudo mostrou a forte fé que tinha. Então, ao estudar o exemplo, iremos conseguir imitar também Abraão. Leitura do parágrafo número 3. Tanto Paulo quanto Tiago citaram as palavras que estão em Gênesis 15:6.
Abraão depositou fé em Jeová, e ele lhe creditou isso como justiça. Para Jeová, uma pessoa justa é aquela que faz a vontade dele e o agrada. É muito bom saber que humanos imperfeitos como nós podem ser considerados por Deus como pessoas justas ou sem defeito. Você não gostaria que Jeová pensasse isso sobre você? Para que isso aconteça, vamos ver por que Jeová chamou Abrão de justo e o que precisamos fazer para ser considerados assim. Então a pergunta: que versículo da Bíblia tanto Paulo quanto Tiago citaram? Então a resposta: eles citaram o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão depositou fé em Jeová, e ele lhes creditou isso como justiça. Então, para Jeová, uma pessoa justa é aquela que faz a vontade dele e o agrada. Subtítulo: para sermos justos, precisamos de fé. Em sua carta aos Romanos, Paulo explicou que todos os humanos são pecadores. Então, como é possível que Deus considere alguns humanos como justos e sem defeito? Para ajudar os cristãos a entender esse ponto, Paulo usou o exemplo de Abraão. Pergunta: o que impede os humanos de serem justos? Resposta: de acordo com Romanos capítulo 3, o versículo 23, é o pecado. Leitura do 5. Foi quando Abraão estava morando na terra de Canaã que Jeová disse que ele era justo. Mas por que Jeová disse isso? Será que era porque Abraão seguia a lei mosaica de maneira perfeita? Claro que não. A lei mosaica nem existia naquela época. Ela só foi dada para a nação de Israel mais de 400 anos depois. Então, por que Jeová disse que Abraão era um homem justo? Jeová mostrou imensa bondade para Abraão e o chamou de justo por causa da fé que ele tinha. Pergunta: por que Jeová podia chamar Abraão de justo? Resposta: por causa da sua fé. Então, devido à sua imensa bondade, Jeová chamou Abraão de justo. Leitura do 6. Paulo explicou que quando uma pessoa tem fé em Deus, sua fé é acreditada como justiça. Paulo também disse: da mesma forma, Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independentemente de obras. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Deus perdoa os pecados daqueles que têm fé nele e não fica mais lembrando dos erros deles. Para Jeová, pessoas assim são justas e sem defeito por causa da fé que têm. Então a pergunta do 6: por que Jeová pode chamar humanos imperfeitos de justos? Resposta: porque quando a pessoa tem fé, essa fé é acreditada como justiça, independente de obras. Então, para Jeová, as pessoas que têm fé são justas e sem defeitos. Leitura do 7. É verdade que Abraão, Davi e outros servos fiéis de Jeová foram chamados de justos. Mesmo assim, eles ainda eram imperfeitos e pecadores. Mas por causa da fé que tinham, Jeová os considerou como sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Em sua carta aos Romanos, Paulo deixou claro que precisamos ter fé se quisermos ser amigos de Deus. Então, assim como Abraão e Davi, se tivermos fé em Jeová, também poderemos ser amigos dele. Pergunta: por que podemos dizer que os servos de Deus do passado eram justos? Resposta: por causa da fé que tinham. Jeová os considerava sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não adoravam. Assim como Abraão e Davi, se tivermos fé, poderemos ser amigos de Jeová. Subtítulo: que relação existe entre fé e obras? 8 e 9. Já por muitos anos, as religiões discutem o que é mais importante, a fé ou as obras.
Alguns ensinam que para ser salvo você só precisa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido. Aceite Jesus e ore, e você será salvo. Muitos religiosos até repetem as palavras de Paulo. Deus acredita justiça independentemente de obras. Por outro lado, outros defendem que você pode ser salvo se fizer peregrinações para visitar lugares considerados sagrados ou se fizer boas ações. Talvez eles citem as palavras de Tiago, capítulo 2, 24. O homem será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Por causa dessas opiniões diferentes, alguns estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão de que Paulo e Tiago se contradizem quando falam sobre fé e obras. De acordo com alguns religiosos, Paulo acreditava que uma pessoa precisa ter fé se quiser agradar a Deus, e Tiago acreditava que a pessoa precisa de obras. Certo estudioso disse que Tiago não entendia porque Paulo falou que uma pessoa precisa ter fé se quiser ser justa e que, na verdade, Tiago não concordava com a explicação de Paulo. Mas tanto Paulo como Tiago foram inspirados por Jeová ao escreverem suas cartas. Então, deve existir uma explicação para essa aparente diferença entre o que Paulo e Tiago disseram. O contexto é o que vai nos ajudar a entender melhor esse ponto. Então, a pergunta do 8 e 9. Que opiniões erradas existem em relação às cartas de Paulo e Tiago e por quê? Resposta: alguns têm a opinião de que só acreditando em Jesus já está salvo, outros só acreditam que pode ser salvo se tiver obras. E por causa dessas divergências, eles chegam à conclusão de que Paulo e Tiago estão errados. Então vamos fazer agora a leitura do 10. Sobre que obras Paulo estava falando em Romanos 3 e 4? Ele estava se referindo principalmente às obras exigidas por lei, a lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai. Parece que, na época de Paulo, alguns cristãos judeus estavam tendo dificuldade em aceitar que a lei mosaica e as obras que ela exigia já não eram necessárias. Foi por isso que Paulo se referiu ao exemplo de Abraão, para provar que ser considerado justo por Jeová não depende das obras exigidas por lei, mas sim da fé. Isso é muito animador porque nos ensina que, se tivermos fé em Deus e em Jesus, podemos ter a aprovação de Deus e ser considerados justos. Pergunta: sobre que obras Paulo estava falando? Resposta: ele estava se referindo às obras exigidas por lei que foi dada no Monte Sinai, porque alguns judeus estavam tendo dificuldade em aceitar que a lei mosaica e as obras que ela exigia já não eram necessárias. Pergunta do 11, leitura do 11. Por outro lado, as obras que Tiago falou no capítulo 2 não são as obras exigidas por lei que Paulo mencionou. Tiago estava falando das obras ou atividades que os cristãos precisam fazer no dia a dia. São essas obras que mostram se o cristão tem fé na verdade, de verdade em Deus ou não. Veja 2 exemplos que Tiago usou. Pergunta: de que tipo de obras Tiago estava falando? Então a resposta: Tiago estava falando das atividades que os cristãos precisam fazer no dia a dia. Essas são as obras que mostram se realmente os cristãos têm fé de verdade. Leitura do 12. No primeiro exemplo, Tiago falou que os cristãos precisam tratar todos da mesma maneira. Imagina uma pessoa que trata bem alguém rico, mas que despreza alguém pobre. Tiago destacou que uma pessoa assim pode até dizer que tem fé, mas o que ela faz não mostra isso. No segundo exemplo, Tiago falou sobre uma pessoa que não faz nada para ajudar um irmão ou uma irmã que não tem o que vestir nem alimento suficiente para o dia. Mesmo que essa pessoa dissesse ter fé, suas ações mostram que ela não tem fé. É como Tiago escreveu: a fé por si só, sem obras, está morta. Então, a pergunta do 12. Como Tiago explicou a relação que existe entre fé e as obras? Resposta:
Tiago relaciona a fé com obras. Ele diz que se tratarmos pessoas diferentes só por causa da classe social, é como se disséssemos que temos fé, mas na prática não é verdade. E a outra situação está em ajudar outros que passam por dificuldades. Quando ajudamos essas pessoas, demonstramos que temos fé. Do contrário, denota a nossa falta de fé. Leitura do 13. Tiago citou Raabe como um bom exemplo de alguém que tinha fé e mostrava isso por ações. Raabe tinha ouvido falar sobre Jeová e sabia que ele estava apoiando os israelitas. Daí, ela mostrou sua fé por ações, protegendo 2 espiões israelitas que estavam correndo risco de vida. Por isso, essa mulher foi declarada justa, assim como Abraão, embora fosse imperfeita e não seguisse a lei mosaica. O exemplo de Raabe nos ensina que a nossa fé precisa ser apoiada por obras. Pergunta: que exemplo Tiago usou para mostrar que precisamos ter tanto fé como obras? Resposta: Tiago citou o exemplo de Raabe. Raabe já tinha ouvido falar de Jeová e sabia que Jeová estava ajudando os israelitas. Então, quando ela teve a oportunidade, ela agiu. Ela escondeu os espias que estavam correndo risco de vida. Por causa disso, ela foi considerada justa. Leitura do 14. Paulo e Tiago estavam simplesmente explicando a relação entre fé e obras de ângulos diferentes. Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a aprovação de Jeová se só fizessem as obras exigidas pela lei mosaica. Já Tiago estava destacando que todos os cristãos precisam mostrar sua fé por fazer o bem a outras pessoas. Então a pergunta do 14: por que podemos dizer que Paulo e Tiago não se contradizem? Resposta: porque eles estavam explicando apenas de ângulos diferentes. Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a aprovação de Jeová se só fizessem as obras exigidas pela lei mosaica. E Tiago estava destacando que todos os cristãos precisam mostrar sua fé por fazer o bem a outras pessoas. Leitura do 15. Jeová não diz que, para sermos declarados justos, precisamos fazer exatamente o que Abraão fez. Na verdade, existem muitas maneiras de mostrarmos nossa fé por meio de obras. Nós podemos receber com carinho os novos na congregação, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade e fazer o bem para as pessoas da nossa família. Tudo isso são coisas que Jeová aprova e abençoa. Uma das maneiras mais importantes de mostrarmos nossa fé é pregando com zelo as boas novas. Todos nós podemos mostrar por meio de ações que temos fé nas promessas de Jeová e que tudo o que ele faz é o melhor para nós. Se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai nos considerar justos e seremos seus amigos. Pergunta: de que maneiras podemos mostrar a nossa fé por meio de obras? Resposta: podemos receber os novos com carinhos, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade e fazer o bem para as pessoas da nossa família e pregando as boas novas. Leitura do 16, subtítulo: a esperança é essencial para a nossa fé. O capítulo 4 de Romanos fala de outra lição que podemos aprender com Abraão: a importância da esperança. Jeová prometeu que por meio de Abraão muitas nações seriam abençoadas. Imagine a alegria de Abraão ao ouvir isso. Mas o tempo foi passando, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, e eles ainda não tinham um filho. Do ponto de vista de Abraão e Sara, isso parecia impossível. E esse foi um teste tanto para Abraão. Mas, baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações. Por fim, Abraão se tornou pai de Isaque, seu filho tão esperado nasceu. Pergunta: que esperança ajudou Abraão a ter fé? Resposta: a esperança que por meio dele ele se tornaria pai de muitas nações. E isso aconteceu quando Sara deu
à luz a Esaque ou Isaque. Leitura do 17. Como vimos, nós podemos ter a aprovação de Jeová e ser considerado justo por ele, assim como Abraão foi. Na verdade, Paulo falou mais sobre isso quando disse: as palavras, isso lhe foi creditado, não foram escritas somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, a quem isso será acreditado, porque cremos naquele que levantou Jesus. Assim como Abraão, precisamos ter fé em Jeová, boas obras e esperança que suas promessas vão se cumprir. Paulo continuou falando sobre nossa esperança em Romanos capítulo 5, e é isso que vamos ver no próximo estudo. Então a pergunta do 17, como sabemos que podemos ser considerados justos por Deus e ser amigos dele? Resposta: porque as palavras, isso lhe foi creditado, não foram escritos somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, porque cremos em Jeová. Precisamos ter fé em Jeová, boas obras e esperança que suas promessas vão se cumprir. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. Então, a primeira pergunta: qual é a sua resposta? O que Paulo quis dizer quando escreveu que o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas por lei? Resposta: ele quis mostrar que precisamos ter fé, porque se tivermos fé em Deus e Jesus, podemos ser declarados justos por Jeová. A segunda pergunta: de acordo com o que Tiago escreveu, qual a relação entre fé e obras? Resposta: a fé motiva a ação. Então, quando temos fé, fazemos obras, ou seja, demonstramos em nossas ações o tamanho de nossa fé. E a última pergunta: como podemos mostrar que temos fé por meio de nossas obras? Resposta: por receber com carinho os novos na congregação, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade, fazer o bem para as pessoas de nossa família e pregar também zelosamente as boas novas. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo da Sentinela completo e espero que possa ter ajuda para vocês, ter sido de ajuda para vocês em preparar a sua reunião. Fiquem todos então na paz de Deus, até um próximo vídeo, se Deus quiser.